mas negam o poder da verdade. E é justamente sobre esse tipo de engano que Deus está nos alertando hoje. A Bíblia é clara: tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3:1. Essas palavras foram ditas pelo próprio Cristo à igreja de Sardes, uma congregação inteira que aos olhos dos homens parecia viva, ativa, cheia de movimento, cheia de obras, mas aos olhos de Deus, morta. Uma igreja que funcionava, mas sem a vida de Deus. Isso é possível? Sim. É mais comum do que pensamos. E é justamente aí que mora o perigo. Há lugares onde o nome de Deus é mencionado, onde cânticos são entoados, onde há uma programação impecável e até mensagens emocionantes, mas o Espírito de Deus não está mais ali. Foi retirado, foi entristecido, foi substituído por métodos humanos, por estruturas vazias, por conveniências doutrinárias e práticas carnais disfarçadas de espiritualidade. E quem não tem discernimento permanece ali, achando que está crescendo, quando na verdade está se afastando da verdade. Esse tipo de engano é sutil e por isso mesmo é tão destrutivo. É fácil identificar um templo pagão. É fácil discernir uma seita que nega Cristo. Mas e quando o engano usa a Bíblia? E quando o nome de Jesus está na fachada, mas o coração do ministério está longe do Evangelho? E quando os cultos são cheios, mas as almas estão vazias? O Espírito Santo nos adverte: não se trata do nome na placa, mas da presença de Deus naquele altar. Jesus disse que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, enganadores, pessoas que viriam em seu nome, mas sem sua autoridade. E muitos seriam enganados. Sim, muitos, porque a aparência engana, a estrutura confunde. O movimento religioso mascara a ausência da unção verdadeira. E então homens e mulheres sinceros que só queriam encontrar a Deus acabam presos em sistemas espirituais mortos, alimentando a carne e não o espírito, e se acostumando com a ausência de Deus como se fosse normal. Mas não é normal, não é aceitável e não é seguro. Porque permanecer numa igreja onde o Espírito Santo não habita é como permanecer num barco furado. Você pode até sentir que está navegando por um tempo, mas o naufrágio é inevitável. Deus não se manifesta em qualquer ambiente. Ele é santo, ele é verdadeiro, e ele não compartilha o altar com o pecado, com a mentira, com a vaidade e com a rebeldia espiritual. Precisamos abrir os olhos e discernir onde estamos pisando. Precisamos nos perguntar: essa igreja prega a cruz ou apenas promove autoestima? Essa liderança se submete à palavra ou apenas busca manter o controle? Esse altar exalta a santidade ou acomoda o pecado? Porque a resposta a essas perguntas pode revelar se estamos em um lugar onde Deus habita ou em um ambiente onde Ele já se retirou há muito tempo. A história bíblica nos mostra o que acontece quando o povo de Deus perde o temor e continua adorando no lugar errado. Um exemplo é o do profeta Jeremias. Ele alertou o povo de Judá que o templo em Jerusalém havia se tornado uma casa vazia. Eles diziam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias 7:4, confiando na estrutura física como se isso garantisse a aprovação divina. Mas Deus os repreendeu, dizendo que o templo havia se tornado um covil de ladrões. A glória do Senhor havia se afastado, mas os cultos continuavam, os sacrifícios continuavam. O nome de Deus continuava sendo pronunciado, só que Deus já não estava mais ali. É assim também nos nossos dias.
Há igrejas onde os cultos seguem normalmente, mas a presença de Deus já se foi. Onde os líderes continuam ministrando, mas a unção cessou. Onde há movimento, mas não há arrependimento. Onde há estratégias, mas não há submissão à palavra. E o povo, cego espiritualmente, não percebe, porque o engano é confortável. Ele acalma a consciência, alimenta o ego e nos mantém ocupados com coisas religiosas, enquanto o coração está distante de Deus. É por isso que essa mensagem é um alerta. Porque há muitos que estão adoecendo espiritualmente por estarem debaixo de ministérios que perderam a direção de Deus. Estão sendo moldados por líderes que não temem mais ao Senhor. Estão se acostumando com o artificial e rejeitando o verdadeiro. E o resultado é uma fé fraca, confusa, sem frutos, uma vida cristã de aparência, mas sem essência. Mas a culpa não está só nos púlpitos, está também nos corações que se acomodam, está nas pessoas que não examinam as Escrituras, que trocam discernimento por comodidade, que preferem ser entretidas a serem confrontadas, porque a verdade dói. A verdade liberta, mas antes fere o orgulho. E muitos preferem permanecer anestesiados no erro do que acordar para a realidade. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. Mas não há libertação onde não há verdade. E onde não há verdade, o Espírito Santo não permanece. Por isso, o maior sinal de uma igreja viva não é o tamanho, não é a fama, não é a quantidade de membros, nem o estilo musical. Maior sinal de uma igreja onde Deus habita é a verdade sendo pregada com temor, a santidade sendo buscada com sinceridade e o Espírito Santo operando com liberdade. Se o lugar onde você adora não te desafia a ser mais santo, não te leva ao arrependimento, não exalta a cruz de Cristo e não te aproxima da palavra, então você precisa fazer a pergunta mais importante da sua vida espiritual. Será que Deus está realmente aqui ou eu estou adorando num altar vazio? Porque Deus não se impressiona com estrutura. Ele procura adoradores em espírito e em verdade. E se você não estiver em um lugar onde isso acontece, talvez seja hora de se levantar e sair, antes que seja tarde demais. A primeira igreja, onde Cristo é só um símbolo, mas não é Senhor. Há um tipo de igreja que, aos olhos humanos, parece inofensiva, até bela, acolhedora, moderna, cheia de atividades, cheia de palavras bonitas, cheia de carisma. Mas quando o Espírito Santo olha para dentro, o que ele encontra é um templo onde Cristo não reina, apenas é citado. Um lugar onde o nome de Jesus é usado com frequência, mas a autoridade de Jesus foi retirada do trono, onde ele se tornou apenas um símbolo, uma ideia, um acessório decorativo da religião. Essa é a primeira igreja que conduz à perdição. Aquela onde Jesus está presente nos cânticos, mas ausente na liderança, nos versículos lidos, mas não nas decisões tomadas, nas paredes pintadas, mas não nos corações rendidos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, alertou que chegariam dias em que muitos não suportariam a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoariam para si mestres conforme os seus próprios desejos. E o que ele diz em seguida é ainda mais grave: desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4:3-4. É exatamente o que estamos vendo em muitos púlpitos. Pregações que substituem o evangelho pela autoajuda, pelo emocionalismo barato, por frases de impacto que massageiam o ego, mas não salvam a alma. Mensagens que falam de potencial, de sonhos, de vitórias,
mas não falam de cruz, de renúncia, de sangue, de arrependimento. Essa igreja moderna prega um Cristo sem exigências, um Salvador que nunca confronta, um Jesus que serve ao homem, ao invés de ser servido como Senhor. E quando isso acontece, o trono do coração não está mais ocupado por ele, mas pelo próprio homem. A fé deixa de ser submissão e se torna exigência. A oração deixa de ser comunhão e se torna barganha. A Bíblia é usada, mas não reverenciada. É selecionada, filtrada, adaptada. E Cristo, que deveria ser o centro, passa a ser apenas uma parte do cenário, útil para manter a aparência de espiritualidade, mas rejeitado em sua essência. A igreja de Laodiceia é o espelho exato desse tipo de congregação. Jesus escreve àquela igreja dizendo: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente." Apocalipse 3:15. Ele diz que ela é morna e que por isso está prestes a ser vomitada de sua boca. Veja que não é uma igreja que persegue Cristo, é uma igreja que fala dele, mas o exclui. É uma comunidade religiosa que pensa que tem tudo, riquezas, estrutura, influência, mas espiritualmente está nua, pobre e cega. Talvez o trecho mais assustador da carta a Laodiceia seja: "Eis que estou à porta e bato." Apocalipse 3:20. Cristo está batendo na porta de uma igreja, não de uma casa mundana, não de um local secular, mas de uma igreja. Isso quer dizer que ele não está mais dentro dela, ele está do lado de fora. E essa é uma das maiores tragédias espirituais dos nossos dias. Igrejas lotadas, onde Cristo foi expulso com aplausos, onde o Espírito Santo foi silenciado em nome da relevância, onde o Evangelho foi adaptado para não ferir os sentimentos de quem está no banco. O resultado disso é um povo que canta, mas não adora, que ouve, mas não obedece, que se emociona, mas não se arrepende. Um povo que busca milagres, mas não busca o Deus dos milagres, que corre atrás de bênçãos, mas rejeita a correção. É um cristianismo sem cruz, sem confronto, sem transformação. Um cristianismo confortável, domesticado, comercial. Essa igreja não conduz à vida eterna, ela conduz à apostasia. E o mais terrível é que ela faz isso com aparência de piedade, com frases belas, com pregações suaves, com promessas doces, mas tudo vazio, tudo raso, porque onde Cristo não é Senhor absoluto, não há salvação verdadeira. Onde o trono pertence ao homem, Deus não habita. Cristo não quer ser símbolo, ele quer ser rei. Ele não aceita ser mais uma figura entre tantas. Ele não divide sua glória com ninguém. A palavra diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses 1:18. Isso significa que ele deve dirigir tudo, não apenas ser mencionado no início do culto. Ele deve governar os cânticos, o púlpito, a liderança, as decisões, os projetos, os relacionamentos, tudo. Mas quando Jesus é reduzido a uma marca, a um nome comercial, a um produto de marketing espiritual, a consequência é desastrosa. O povo se desvia e nem percebe, os valores se corrompem, a santidade desaparece, a doutrina é corrompida, e o que sobra é um ajuntamento de pessoas buscando um Deus criado à imagem delas. Um ídolo emocional, psicológico, adaptável, mas não o Deus vivo revelado nas Escrituras. Há uma cena no Evangelho de João que ecoa fortemente diante desse quadro. Em João 6, depois de ouvir uma pregação dura de Jesus, muitos discípulos o abandonaram. Ele então se volta para os 12 e pergunta: "Quereis vós também retirar-vos?" João 6,67.
Essa pergunta ecoa até hoje. Quando o verdadeiro Cristo aparece e fala a verdade, muitos o rejeitam. Preferem o conforto da religiosidade superficial a encarar a exigência da cruz. Mas Pedro responde com palavras que devem estar em nossos corações. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68. Se há vida eterna, ela está nas palavras de Cristo. Se há direção segura, ela está em sua autoridade. E se há uma igreja que conduz ao céu, ela é aquela onde Jesus é mais que um nome bonito. É o centro, o Rei, o Senhor. O altar precisa ser dele, o púlpito precisa falar dele. O povo precisa ser formado por ele. Caso contrário, não é igreja, é teatro, não é culto, é entretenimento religioso. A pergunta que deve ecoar em cada coração agora é: Jesus é o centro da minha igreja ou apenas uma referência distante? Ele governa ou é apenas citado? Porque no fim, o que definirá o destino de uma congregação e da alma de cada crente não é o quanto se fala de Jesus, mas o quanto se vive por ele, para ele e sob sua autoridade absoluta. A segunda igreja, onde o Espírito Santo foi substituído por manipulação emocional. Há igrejas onde o que reina já não é mais o Espírito de Deus, mas a emoção do momento, cuidadosamente fabricada, manipulada, empurrada para o povo como se fosse unção. Mas quem conhece as Escrituras, quem conhece a voz do Espírito Santo, quem já sentiu o peso real da glória de Deus, sabe distinguir o que vem do céu e o que é apenas espetáculo terreno disfarçado de espiritualidade. Quando a presença de Deus é substituída por performance, por gritos, por repetições vazias, por palmas combinadas e palavras ensaiadas, o povo se empolga, mas não se transforma. Sai animado, mas não sai arrependido. Sai com lágrimas nos olhos, mas o coração continua endurecido. Essa igreja emociona, mas não regenera. E quando o espírito é trocado pelo controle humano, o que sobra é apenas um movimento religioso que impressiona os sentidos, mas não toca a alma. O caso de Nadab e Abiú é um alerta forte. Eles eram filhos de Arão, sacerdotes diante do Senhor, com acesso ao lugar sagrado, mas se atreveram a oferecer ao Senhor um fogo que não vinha de Deus. A Bíblia diz em Levítico 10:1-2: E tomaram Nadab e Abiú, filhos de Arão, cada um o seu incensário, e puseram fogo neles, e colocaram incenso sobre eles, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eles tentaram produzir por conta própria aquilo que só pode ser gerado pelo céu. Tentaram provocar um movimento sem a direção do Espírito. O resultado foi juízo imediato. Hoje, esse fogo estranho se manifesta em muitos púlpitos. São eventos recheados de gritos e expressões programadas, onde se ensina o povo a entrar em êxtase com comandos repetitivos. Pastores que manipulam emoções, que exploram fragilidades, que usam trilhas sonoras, iluminação e frases de efeito para provocar sensações. Mas o Espírito de Deus não é sensação, é transformação. Ele não é um recurso estético, ele é Deus. Ele não entra em cena para entreter. Ele entra para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que vemos hoje são líderes que utilizam técnicas de manipulação emocional em nome da fé. Campanhas criadas com base em necessidades humanas, combinadas com promessas fora do
Contexto bíblico colocam o povo numa posição de dependência emocional, não de Deus, mas do sistema que essas igrejas construíram. Tudo gira em torno da emoção. Choro forçado, revelações genéricas, cultos que parecem um show teatral. E no final, muitos saem com a alma inflamada por um fogo estranho, mas sem nenhuma mudança interior. O altar foi transformado em vitrine. A oração virou espetáculo. O culto se tornou entretenimento religioso. E Deus foi colocado de lado, porque sua presença não se manipula, não se ensaia, não se força. Onde ele reina, não há espaço para roteiro humano. Onde ele opera, o homem se cala, o orgulho cai, o pecado é exposto e o quebrantamento é inevitável. Jesus nunca manipulou emoções. Ele tocava o coração com a verdade. Suas palavras causavam impacto porque vinham do céu. Ele chorava, sim, mas era por compaixão, não por performance. Ele falava com autoridade, mas sem teatralidade. Ele curava, mas nunca usou milagres como propaganda. Ele expulsava demônios, mas nunca promoveu espetáculos com isso. Ele andava entre o povo com poder, mas com humildade. Ele era cheio do Espírito, mas jamais usou o Espírito como moeda de troca. Infelizmente, hoje, há líderes que aprenderam a usar a fé das pessoas como ferramenta de controle. Eles sabem o que dizer, como dizer, quando dizer, para que o povo acredite que aquilo que está acontecendo ali é obra do Espírito, quando na verdade é apenas uma coreografia espiritual cuidadosamente calculada. E quem não tem discernimento se entrega, e quem se entrega é cativo, e quem é cativo se afasta cada vez mais da verdadeira presença de Deus. O Espírito Santo não é um sentimento bom durante a música. Ele não é um arrepio na espinha. Ele não é um choro em meio à pregação. Tudo isso pode até acontecer quando ele está presente, mas ele é infinitamente mais que isso. Ele é aquele que santifica, convence, guia, consola, molda, disciplina, orienta, fortalece e transforma. Onde o Espírito de Deus está, o pecado é exposto, o nome de Jesus é exaltado e a verdade não é negociada. A igreja que substitui o Espírito Santo pela emoção barata pode até crescer em números, mas apodrece em essência. Pode atrair multidões, mas não forma discípulos. Pode fazer campanhas, mas não leva ninguém à cruz. Pode gerar comoção, mas nunca gera conversão verdadeira. E no final, o povo segue do mesmo jeito que entrou, ou até pior, porque agora está enganado, achando que experimentou o céu quando na verdade só viu fumaça sem fogo. É preciso discernir, é preciso provar os espíritos, como João ensina. É preciso comparar cada prática com a palavra, porque o Espírito de Deus jamais contradiz a Escritura. Ele jamais se manifesta onde há mentira, manipulação, comércio e vaidade espiritual. Ele se retira desses lugares, e quando ele se retira, o homem tenta preencher o vazio com barulho, com movimento, com agitação. Mas nada disso substitui a glória real de Deus. Assim como aconteceu com Nadab e Abiú, ainda hoje o fogo estranho tem consequências. Talvez não imediatas como naquele dia, mas letais da mesma forma. Almas estão sendo alimentadas com engano. Famílias estão sendo enganadas por líderes que se tornaram especialistas em fabricar emoção. Vidas estão sendo entregues a um altar falso, onde o que importa não é a verdade, mas o impacto. E tudo isso está acontecendo dentro de igrejas. Igrejas que falam de Deus, mas que há muito tempo perderam a presença de Deus. Quem ama a Deus de verdade não se deixa prender por esse tipo de culto.
Quem conhece a voz do Espírito sabe quando ele se foi. E quando percebe que está num lugar onde o Espírito foi substituído por performance, tem a coragem de se levantar e sair. Porque a alma vale mais que qualquer tradição, mais que qualquer costume, mais que qualquer vínculo emocional. É melhor estar em silêncio com Deus do que em meio à gritaria sem Ele. O verdadeiro mover do Espírito não precisa de manipulação. Ele não precisa de estratégias humanas. Ele não precisa de espetáculo. Ele só precisa de corações quebrantados, de almas sedentas, de pessoas sinceras. Onde houver verdade, haverá presença. Onde houver reverência, haverá fogo verdadeiro. Onde houver entrega, haverá transformação. Por isso, examine o lugar onde você adora. Examine o Espírito que governa aquele altar. E se perceber que ali o Espírito Santo já não reina, não permaneça. Porque onde o Espírito não está, a verdade foi trocada. E onde a verdade é trocada, o caminho é de perdição. A terceira, igreja, onde o pecado é celebrado e o inferno é negado. Há igrejas que não apenas toleram o pecado, elas o celebram. E fazem isso em nome de um amor que já não é mais o amor de Deus, mas uma caricatura emocional que serve para justificar tudo e transformar a santidade em algo ultrapassado. Essa igreja não repreende, ela abraça o erro, ela não confronta, ela acomoda, ela não denuncia, ela mascara. A consequência é um povo que já não sabe mais o que é certo ou errado, porque a verdade foi silenciada e o pecado promovido e como liberdade. Quando Isaías disse, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, Isaías 5:20, ele estava descrevendo exatamente esse espírito. Um tempo em que tudo é invertido, distorcido, relativizado. E o mais grave é que isso está acontecendo dentro de lugares que se dizem templos do Senhor. Palcos onde o pecado não apenas é ignorado, ele é protegido, defendido, até mesmo exaltado, como se fosse virtude. São igrejas onde o púlpito já não fala mais sobre cruz, renúncia, arrependimento, transformação. Onde inferno é uma palavra banida porque assusta. Onde santidade é vista como legalismo. Onde as mensagens são moldadas para agradar o público e não para agradar a Deus. Nessas igrejas, o foco é manter o auditório cheio e para isso é preciso tornar tudo leve, tolerável, aceitável. O problema é que o evangelho não foi feito para ser confortável. Ele foi feito para salvar. E para salvar, ele precisa primeiro confrontar. Um dos maiores enganos do nosso tempo é imaginar que amar alguém é nunca dizer a verdade que fere. Mas Jesus amava e confrontava. Ele curava, mas também dizia, vai e não peques mais. O amor de Cristo jamais foi conivente com o pecado. Ele não ignorava o abismo onde a pessoa estava. Ele oferecia um caminho de saída. Mas hoje, essas igrejas modernas oferecem conforto dentro do abismo. Elas colocam almofadas no fundo um poço, acendem luzes coloridas ali dentro e dizem, está tudo bem, Deus te ama exatamente assim. O problema é que o Evangelho de Cristo diz o contrário. Deus ama tanto que ele se recusa a deixar o ser humano do jeito que está. A história de Eli, o sacerdote, é um retrato perfeito do que acontece quando o pecado é tolerado dentro da casa de Deus. Eli sabia que seus filhos estavam profanando o sacerdócio, cometendo pecados graves diante do Senhor. Ele sabia, mas não os repreendeu como deveria. Não tomou posição, não exerceu autoridade, foi passivo, omisso, permissivo. E o juízo caiu sobre ele e sobre sua casa. Deus o confronta em 1 Samuel 2:29, dizendo,
honras a teus filhos mais do que a mim. Esse é o retrato da liderança que ama mais a aprovação humana do que a obediência ao Senhor. Ele permitiu o pecado no altar e Deus retirou sua mão. Quantas igrejas hoje estão vivendo a mesma coisa? Preferem agradar seus líderes, manter a membresia fiel e não incomodar ninguém, do que pregar o evangelho como ele realmente é, espada de dois gumes, que corta, separa, expõe, transforma. O que elas não percebem é que esse tipo de omissão é uma traição à verdade. E onde não há verdade, não há salvação. A igreja que não confronta o pecado está preparando seus membros para o inferno, com palavras doces, com abraços quentes, com louvores animados e com discursos empáticos. Mas Deus não se impressiona com isso. O céu não se comove com palmas e frases bonitas. O céu se move diante de corações quebrantados, de vidas rendidas, de pecados confessados e abandonados. Negar a existência do inferno não muda sua realidade. O diabo quer exatamente isso, que as igrejas parem de falar sobre condenação eterna, que o povo se esqueça do juízo, que o pecado seja camuflado, porque enquanto isso acontece, mais e mais almas vão caminhando tranquilamente para a perdição, achando que estão em paz com Deus porque ouviram uma mensagem positiva no domingo. Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outro personagem bíblico. Ele descreveu como um lugar de choro e ranger de dentes. Ele falou da separação eterna. Ele usou palavras duras para alertar. Ele nunca suavizou a verdade, porque ele sabia o preço do pecado, sabia o que estava em jogo, sabia que falar a verdade era o maior ato de amor que alguém podia realizar. E se Jesus, sendo o próprio amor encarnado, nunca acobertou o pecado, que direito temos nós de fazer isso em seu nome? A igreja que diz, Deus ama todos do jeito que são, está dizendo meia verdade. Sim, Deus ama todos, mas Ele não salva ninguém para continuar no pecado. Ele salva do pecado. Ele nos chama a sermos novas criaturas. Ele exige mudança. Ele exige entrega. Ele exige santidade. Não uma santidade fabricada, religiosa, mas uma vida separada, consagrada, rendida à sua palavra. É por isso que a verdadeira igreja não se cala. Ela prega a cruz. Ela prega o sangue. Ela prega o arrependimento. Ela não negocia a verdade para ganhar aplausos. Ela prefere perder membros do que trair a Bíblia. Ela não adocica a condenação. Ela alerta. Ela denuncia. Ela intercede. Porque ela sabe que o céu e o inferno são reais e que toda alma está a caminho de um dos dois destinos. A omissão, nesse caso, é um crime espiritual. Há líderes hoje que têm medo de perder popularidade, então escolhem o caminho da neutralidade. Mas neutralidade diante do pecado é cumplicidade. Quando a igreja se cala, o mundo grita mais alto. Quando a luz se esconde, a escuridão avança. Quando a verdade é sufocada, a mentira se transforma em doutrina. E o povo de Deus sofre por não conhecer a verdade que liberta. Por isso, quem ama a Deus precisa rejeitar esse tipo de igreja. Não por orgulho, não por julgamento pessoal, mas por temor. Porque permanecer num ambiente onde o pecado é aplaudido é caminhar com os olhos fechados rumo a um abismo. Deus chama o seu povo à separação, à vigilância, à fidelidade. Ele chama homens e mulheres que não se dobram à cultura do mundo, que não vendem a mensagem, que não apagam a chama da santidade. É melhor estar em um lugar simples, pequeno, esquecido pelos homens, mas onde a verdade reina e a santidade é buscada, do que estar em um templo grande, famoso, respeitado,
mas onde o inferno foi silenciado e o pecado é promovido como estilo de vida. A alma é eterna e não vale a pena vendê-la por uma sensação de aceitação momentânea. É tempo de examinar, de fugir das igrejas que negam a cruz, que ocultam o juízo, que escondem a gravidade do pecado. É tempo de clamar por discernimento e buscar com todo o coração a santidade que agrada ao Senhor, porque no fim, a única igreja que será arrebatada é a igreja santa, remida, fiel. Aquela que não celebrou o pecado, mas chorou por ele, lutou contra ele e venceu pelo sangue do Cordeiro. Por que muitos ainda frequentam essas igrejas? O engano dos últimos dias. É preciso compreender que o maior perigo espiritual do nosso tempo não é o pecado escancarado, mas o engano travestido de fé, a mentira com aparência de verdade, o erro vestido de piedade. Multidões continuam frequentando igrejas que negam a cruz, rejeitam a santidade e abafam a verdade porque foram seduzidas por um tipo de espiritualidade que oferece conforto sem confronto, promessas sem transformação e um Deus moldado à imagem de seus próprios desejos. E o mais assustador é que essas pessoas acreditam sinceramente que estão no caminho certo. Jesus já havia alertado com clareza sobre esse fenômeno. Em Mateus 7, 21, 23, ele declarou: "Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Essas palavras não se dirigem a incrédulos, mas a pessoas que viviam dentro do ambiente religioso. Gente que falava o nome de Jesus, que participava de atividades espirituais, que fazia milagres, mas que no fim foi rejeitada. Por quê? Porque tinham aparência de piedade, mas o coração longe da obediência real. Tinham rituais, mas não tinham arrependimento. Tinham obras, mas não tinham submissão. O que prende essas multidões a essas igrejas não é apenas a falta de informação, mas a presença de uma falsa segurança espiritual. Um tipo de engano tão sutil que não apenas desvia, anestesia. A pessoa acredita que está salva, que está em paz com Deus, que sua fé está firme, quando na verdade está andando em círculos dentro de um sistema que alimenta o ego e esvazia a alma. E é exatamente isso que o espírito do anticristo está promovendo dentro de muitos templos. A Bíblia afirma em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, que antes da volta de Cristo viria a apostasia, uma rebelião espiritual silenciosa, camuflada de adoração, onde o homem se coloca no centro e a verdade é negociada. O anticristo não precisa destruir igrejas para reinar, basta corrompê-las. Basta substituir o arrependimento por autoajuda, a Bíblia por slogans motivacionais, a santidade por tolerância indiscriminada. E é o que vem acontecendo dia após dia, diante dos olhos de muitos que não querem ver. As pessoas continuam nesses lugares porque gostam do que ouvem. Sentem-se bem, acolhidas, motivadas, inspiradas. Mas se esquecem que o verdadeiro evangelho não foi dado para massagear a alma, mas para crucificar a carne. O evangelho não nos promete um spa espiritual. Ele nos chama à cruz. E a cruz não é leve, não é popular, não é confortável.
É por isso que muitos rejeitam a verdade, porque ela fere o orgulho, derruba justificativas, exige mudança. Paulo profetizou esse tempo em 2 Timóteo 4, 3, 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Estamos nesse tempo, e esses doutores estão nos púlpitos. São carismáticos, influentes, emocionantes, mas não são fiéis à palavra. Eles dizem o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir, e os bancos estão cheios, porque há uma multidão que prefere uma meia-verdade doce do que uma verdade inteira, que confronta. É como um paciente com uma doença terminal que se recusa a ouvir o diagnóstico verdadeiro porque quer acreditar que está bem. Ele procura um médico que diga que é apenas cansaço. Toma um comprimido para a dor. Sente-se melhor. É por um tempo, mas a doença continua, silenciosa, mortal. Assim é com essas igrejas. Elas oferecem alívio momentâneo, mas não tratam o problema real. O pecado, a separação de Deus, a necessidade de nascer de novo. Esse tipo de engano se torna ainda mais perigoso porque gera imunidade contra a verdade. A pessoa se acostuma tanto com a versão adulterada do Evangelho que, quando ouve a pregação bíblica legítima, se ofende, se incomoda, rejeita. A verdade que deveria libertar se torna incômoda, porque já não se encaixa na estrutura emocional que foi construída sobre areia. Jesus falou sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Ambas foram construídas. Ambas talvez tenham levado tempo, esforço, dedicação. Mas só uma permaneceu de pé quando vieram as tempestades. A outra caiu, e grande foi sua ruína. Assim será com essas vidas construídas sobre doutrinas falsas, sobre promessas desonestas, sobre discursos agradáveis. Quando o dia mal vier, não haverá firmeza, não haverá raiz, não haverá salvação. O povo precisa despertar, precisa aprender a testar os espíritos, a comparar tudo com a Escritura, a orar por discernimento, a rejeitar o que é falso, ainda que seja popular, a valorizar a verdade, mesmo que ela venha em tom duro. Porque a verdade continua sendo espada de dois gumes, e espada não afaga, ela corta, ela separa, ela expõe, mas também cura, transforma, liberta. O apelo da palavra nunca foi: sinta-se bem. O apelo sempre foi: arrependa-se. O chamado de Cristo nunca foi: seja você mesmo. Foi: negue-se a si mesmo. O verdadeiro evangelho não tem como objetivo melhorar a autoestima. Tem como objetivo matar o velho homem e fazer nascer uma nova criatura. E isso dói. Isso incomoda, isso confronta, mas é esse processo que salva, que nos prepara para a eternidade, que nos alinha com a vontade de Deus. E é por isso que tantos resistem, porque querem um Cristo que carregue a cruz no lugar deles, mas não querem carregar sua própria cruz. Querem ser salvos, mas não querem ser transformados. Querem o céu, mas não querem sair do controle. E acabam aceitando um evangelho adulterado, raso, sem poder real, mas cheio de palavras agradáveis que alimentam o orgulho e conduzem à ruína. A única maneira de se livrar desse engano é voltando à palavra, voltando ao joelho dobrado, voltando ao temor do Senhor. A fé que salva é aquela que obedece, que se submete, que se humilha. Deus não está procurando crentes entusiasmados, mas corações quebrantados. Não está chamando multidões para shows, mas remanescentes para o altar.
O que ele busca são vidas que não querem só ouvir Senhor, Senhor, mas viver como servos do Rei, dia após dia, com a cruz às costas e os olhos na eternidade. Como identificar uma igreja que conduz à vida eterna? Uma igreja que conduz à vida eterna não é definida por seu tamanho, nem pela beleza do templo, nem pela popularidade de seus líderes, nem pelo número de seguidores nas redes sociais. A verdadeira igreja é revelada pelos frutos que produz. Jesus foi claro ao dizer que, pelos frutos os conhecereis. Não é pelo nome, nem pela fama, nem pela emoção de um culto. É pelo que sai do altar e transforma vidas. João 15:8 nos revela o que glorifica a Deus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Não diz que é glorificado por ajuntamentos, nem por eventos, nem por estruturas. Deus é glorificado por frutos. E frutos só nascem onde há raiz profunda, onde há cruz presente, onde há santidade vivida. A primeira marca de uma igreja que conduz à vida eterna é a centralidade da cruz de Cristo. Se a cruz foi substituída por mensagens motivacionais, por palestras emocionais ou por promessas de sucesso, então essa igreja perdeu seu eixo. A cruz é o centro do Evangelho. Sem cruz não há redenção. Sem cruz não há nova vida. Uma igreja verdadeira não esconde a cruz. Ela exalta a cruz. Ela fala sobre o preço do pecado, sobre o sangue do Cordeiro, sobre a necessidade de arrependimento. Ela não tem vergonha da mensagem da renúncia, porque sabe que só há salvação através da cruz. A segunda marca é o poder da palavra de Deus pregada com fidelidade. Uma igreja viva não molda as escrituras aos interesses do público. Ela prega a verdade, mesmo quando ela fere. Porque entende que a palavra é viva, eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, e penetra até dividir alma e espírito. Hebreus 4:12. Onde a Bíblia é aberta, reverenciada, explicada com temor, ali há luz. Onde ela é manipulada, distorcida ou usada como ferramenta de controle, ali há trevas. Além da cruz e da palavra, a terceira marca é a presença real do Espírito Santo. Não aquela presença fabricada por ambientes escuros e músicas repetitivas, mas a presença que convence o pecador, quebra o orgulho, levanta o caído, transforma corações, onde o Espírito opera a confissão de pecados, a libertação, a arrependimento sincero, a lágrimas verdadeiras, não por manipulação, mas por confronto, e a frutos de santidade, de humildade, de retidão. Uma igreja verdadeira também vive a prática do amor bíblico. Não o amor permissivo que ignora o erro, mas o amor que cuida, que corrige, que se sacrifica. Jesus disse que o mundo reconheceria os seus discípulos pelo amor. Esse amor não busca interesse próprio, ele acolhe sem conivência. Ele perdoa, mas também orienta. Ele se importa com a alma, não apenas com o bem-estar momentâneo. Por fim, uma igreja que conduz à vida eterna é marcada pela obediência visível à vontade de Deus. Seus líderes andam em integridade. Suas decisões são guiadas pela oração. Suas prioridades são espirituais, não institucionais. Os membros não são consumidores, mas discípulos. Não há barganha, nem troca, nem comércio no altar. Há temor, há entrega, há reverência. O retrato de uma igreja verdadeira foi revelado no Pentecostes, quando Pedro se levantou e pregou com poder e convicção. Atos 2. Não havia aparato humano, não havia estratégia de marketing, não havia promessas de prosperidade, havia palavra viva, presença manifesta e corações quebrantados.
A multidão ouviu e clamou: "O que faremos?" E Pedro respondeu com ousadia: "Arrependei-vos." E naquele dia, 3.000 almas foram salvas. Não por um show, mas por uma mensagem ungida, verdadeira, centrada em Cristo. Aquela igreja nascente, logo após o Pentecostes, vivia em comunhão, partia o pão, orava com fervor e crescia em santidade. Ninguém dizia ser seu o que possuía, porque havia temor do Senhor. Não era uma comunidade perfeita, mas era uma igreja rendida. E é isso que diferencia uma congregação saudável. Não a ausência de falhas, mas a presença constante de arrependimento e dependência de Deus. É preciso avaliar os frutos. Uma igreja verdadeira gera novas criaturas, não apenas novos frequentadores. Ela forma caráter, não apenas plateia. Ela ensina a Bíblia com profundidade e não apenas cria slogans. Ela direciona os olhos para o céu e não apenas para os milagres. Ela não ilude, ela ilumina. Frutos verdadeiros são visíveis na vida das pessoas. Não são promessas no papel, mas mudança no comportamento. Quando alguém passa a amar o que antes odiava, a palavra, a oração, a comunhão, e a rejeitar o que antes desejava, o pecado, o orgulho, o mundo, é sinal de que está sendo formado por uma igreja viva. Porque a igreja verdadeira não apenas ensina com palavras, mas forma com exemplos. Observar uma igreja requer discernimento espiritual. É preciso ver além do visual, além da empolgação, além das aparências. A árvore pode ser frondosa, mas se não der fruto não serve para nada. Foi o próprio Jesus quem amaldiçoou a figueira que tinha folhas, mas não tinha fruto. Marcos 11, 12, 14. Isso mostra que Deus não se impressiona com a aparência de vida. Ele busca a essência, ele busca produtividade espiritual. É preciso sair da superficialidade e buscar comunhão com igrejas que mantêm a cruz no centro, a Bíblia aberta, a santidade como caminho e a presença do Espírito como direção. Igrejas que não se vendem, que não se dobram, que não trocam a verdade por palmas, que preferem agradar a Deus e não aos homens. Igrejas que sabem que é melhor ter poucos quebrantados do que muitos iludidos. Discernir uma igreja viva é mais que um exercício crítico, é um ato de sobrevivência espiritual, porque o lugar onde você adora molda o tipo de cristão que você será. E há ambientes onde o nome de Deus é usado, mas sua presença foi embora há muito tempo. Permanecer nesses lugares não é apenas perigoso, é fatal para a alma. Busque uma igreja onde o nome de Jesus seja mais do que repetido, seja exaltado, onde o arrependimento não seja ofensa, mas oportunidade, onde o Espírito Santo não seja usado como ferramenta de espetáculo, mas reverenciado como Senhor, onde a Bíblia não seja adaptada, mas obedecida, onde a cruz não seja escondida, mas proclamada como o único caminho para a salvação. Porque no fim, a igreja que conduz à vida eterna não é a mais moderna nem a mais bonita, é a mais fiel. E fidelidade se prova nos detalhes, na palavra pregada, na santidade vivida, no amor praticado, na obediência constante. É essa igreja que Deus busca. É essa igreja que o céu reconhece. É essa igreja que será arrebatada. A escolha que define teu destino eterno. Não siga multidões, siga a verdade. Há momentos na vida em que uma escolha determina não apenas o rumo dos próximos anos, mas o destino da eternidade. O que se decide diante da verdade de Deus jamais será neutro.
Ou se abraça a cruz, ou se nega o Salvador, ou se caminha pela porta estreita, ou se é levado pela multidão pela estrada larga. E por mais que o coração deseje evitar essa confrontação, é exatamente essa decisão radical que a palavra de Deus exige de todos nós. Josué, diante do povo de Israel, falou com clareza: escolhei hoje a quem servireis. Josué 24:15. Não amanhã, não depois de pensar melhor. Hoje, porque a fé verdadeira não permite neutralidade. Ela não aceita zona de conforto. A fé em Cristo exige entrega. E se não houver entrega, não há salvação. Josué não estava falando com pagãos, mas com gente que dizia conhecer o Senhor. Mesmo assim, ele deixou claro que era necessário escolher, porque muitos caminhavam ao lado da promessa, mas com o coração voltado para os ídolos. Assim é hoje. Milhares frequentam templos, mas seguem multidões. Participam de cultos, mas não ouvem a voz de Deus. Fazem parte de igrejas, mas seus passos estão longe da cruz. Vivem uma fé herdada, emocional, superficial, sem raiz, sem fruto, sem verdade. Estão convencidos, mas não convertidos. E essa condição é o terreno perfeito para o engano. Porque a pior cegueira não é a de quem está nas trevas e sabe, é a de quem está perdido e pensa que está salvo. Jesus viu isso acontecer. Em João 6, depois de realizar milagres, alimentar multidões e ensinar com autoridade, o Senhor começou a revelar verdades profundas sobre o que significava realmente segui-lo. Ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E a Bíblia relata que muitos discípulos se escandalizaram com essas palavras e o abandonaram. Eles seguiam Jesus enquanto havia pão, enquanto havia cura, enquanto havia aplausos. Mas quando a verdade ficou pesada, quando a mensagem deixou de ser agradável, foram embora. Eram muitos, uma multidão, mas estavam dispostos apenas a seguir enquanto fosse confortável. Não suportaram a cruz. E é isso que diferencia os fiéis dos religiosos. O fiel permanece, mesmo quando a palavra fere, porque sabe que essa ferida cura. O religioso, porém, vai embora quando não encontra mais o que deseja. Ele quer um Cristo que o sirva, não um Senhor a quem servir. Multidões podem caminhar juntas para a perdição. Isso não é exagero. É realidade bíblica. Jesus disse que a porta é estreita e são poucos os que a encontram. Isso quer dizer que nem todo mundo que está num ambiente cristão está salvo. E mais ainda, nem toda igreja que atrai grandes públicos está pregando a verdade. Popularidade nunca foi sinônimo de fidelidade. Há púlpitos aplaudidos por muitos, mas reprovados por Deus. A escolha que cada pessoa precisa fazer é seguir a multidão ou seguir a verdade. Porque em muitos momentos, seguir a verdade vai significar ficar sozinho. Vai significar ser criticado. Vai significar nadar contra a maré. Mas será a única escolha que conduz à vida eterna. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina. Procurariam mestres que dissessem o que elas querem ouvir. Isso já está acontecendo diante dos nossos olhos. A verdade foi trocada por conveniência. A cruz foi trocada por conforto. O arrependimento foi substituído por elogios à carne. Mas Deus ainda levanta um povo que não se curva. Homens e mulheres que amam mais a verdade do que a própria reputação, que preferem uma palavra dura que salva do que palavras doces que matam, que valorizam mais a presença de Deus do que qualquer ritual vazio, que vivem pela fé e não pelas emoções, que não negociam a mensagem, que não aplaudem o pecado,
que não silenciam diante do erro. Essas pessoas podem não ser as mais populares, mas são as que vencerão com Cristo. Porque o céu não é um lugar para os que buscavam status espiritual. O céu é morada dos que se humilharam, dos que foram transformados pela palavra, dos que permaneceram fiéis quando todos ao redor desistiram. São esses os que entenderam que seguir a Jesus é mais do que fazer parte de uma religião, é andar no caminho da verdade, mesmo quando dói. A alma humana foi criada para a eternidade. Ela nunca ficará plenamente satisfeita com o que é passageiro. Por isso, toda igreja que oferece apenas motivação, sem transformação, está enganando o povo. Está alimentando com veneno disfarçado de unção. Está fortalecendo o ego, mas enfraquecendo a alma. Está preparando as pessoas para viver bem nesta terra, mas não está preparando ninguém para o encontro com o juiz eterno. É hora de voltar à palavra, de voltar à cruz, de voltar ao joelho dobrado, de rejeitar os altares da vaidade e buscar o altar do quebrantamento, de dizer como Pedro disse diante da pergunta de Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Quando a verdade for tudo o que nos resta, então finalmente entenderemos que ela é tudo o que precisamos. Não é tarde demais para escolher, mas é preciso escolher agora. Escolher deixar o sistema religioso que agrada os sentidos, mas não toca o espírito. Escolher deixar os discursos vazios que alimentam expectativas humanas, mas não santificam o coração. Escolher sair do meio da multidão, se for preciso, e andar na direção da verdade, ainda que seja um caminho solitário. O céu é para os que amam a verdade, para os que choram pelos seus pecados, para os que se recusam a negociar sua fé por conforto, aceitação ou aparência. O inferno é para os que amaram a ilusão, que preferiram a mentira conveniente, que ignoraram os avisos, que se agarraram ao engano mesmo depois de ouvirem a verdade. O inferno não será povoado por quem não ouviu, mas por muitos que ouviram e rejeitaram. Hoje é o dia de se posicionar, de romper com aquilo que parece bom, mas é falso, de se desligar do sistema que mascara a ausência de Deus com barulho e emoção, de clamar: Senhor, eu quero a verdade, custe o que custar. Porque a verdade pode ser dolorosa, mas é ela que liberta, é ela que cura, é ela que salva, e é ela que prepara a alma para a eternidade. Não siga a maioria, siga o Cordeiro. Não siga os líderes populares, siga a voz do Espírito. Não confie na aparência das igrejas. Confie na presença de Deus. Não se deixe levar por quem tem carisma, mas não tem caráter. Busque a cruz, abrace a verdade, ande com temor, viva como quem vai se encontrar com o Senhor, porque esse encontro está marcado, e só os que escolheram a verdade estarão prontos naquele dia. Que o Senhor te conceda discernimento, firmeza e coragem para escolher a verdade, permanecer na luz e seguir pelo caminho estreito que conduz à vida eterna. Que a presença do Espírito Santo te guie longe do engano, fortaleça tua fé e mantenha teu coração firmado na cruz de Cristo todos os dias da tua jornada. Amém. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand,
no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still, through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free, the road ahead belongs to me. The hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears,
stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. The leaves fall slow on worn-out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine, and in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow ashes bloom where cities slept, neon veins where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow,
ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go. Ghosts of tomorrow.